A disciplina transforma a animalidade em humanidade. Professor Almir Rogério, é isso aí, galera. Que satisfação estar aqui mais uma vez no nosso humilde canal, tratando temas do universo da filosofia. Eu sempre acompanhado da minha caneca filosófica e a minha coruja sempre atenta aos grandes e marcantes acontecimentos da realidade. Mas eu volto a tratar do nosso tema após a minha apresentação. E o tema de hoje que nós vamos trabalhar é justamente no vídeo anterior eu comecei a tratar de um tema da pedagogia, de modo muito específico do filósofo Immanuel Kant. É claro que é uma ousadia grande da minha parte trabalhar, refletir, narrar sobre um filósofo tão importante dentro do cenário filosófico. Eu fui provocado pelo professor Luiz Antônio, pelo doutor professor Luiz Antônio, e ele me disse: olha, professor Almir, trata do tema da pedagogia em Immanuel Kant. Então eu fui estudar, fui colher informações e estou trazendo aqui uma série de vídeos sobre então esse tema tão pesado, tão pertinente na atmosfera da educação. Então, de forma bastante introdutória, o vídeo anterior, a aula anterior, eu tratei um pouco então da importância da obra do filósofo Kant. E ele traz para nós algumas coisas que são bastante importantes. Ele faz uma divisão onde ele fala que deve existir uma educação física e deve posteriormente existir uma educação prática. Então, vou tratar nesse tema um pouco mais voltado para a questão da educação física. Recordo que o filósofo Immanuel Kant é aquele que vai dizer que a educação ela é um processo que deve ser iniciado, deve ser começado lá na infância, lá ainda quando bebê. Essa é o que ele traz de reflexão no livro, A Pedagogia. Ele vai dizer que é importante que existam alguns cuidados materiais. Claro, esses cuidados eles devem ser observados e realizados, obviamente, pelos pais, pelos cuidadores, daqueles que têm o contato com a criança no dia a dia, enfim. Só que a obra, eu devo lembrar aos senhores, que ela foi escrita no século XVIII, nós estamos no século XXI, ou seja, muitas coisas já aconteceram, muitas situações já aconteceram. Então dá a impressão, eu até deixei claro isso no vídeo anterior, na aula anterior, de que não é uma fórmula pronta, eu vou pegar o livro do Immanuel Kant, vou pegar ele aqui, vou acoplar ele à realidade e a partir de agora vai passar a dar tudo certo. Então não são fórmulas prontas, mas eu penso que a gente pode sim olhar para a obra e extrair ali elementos que poderão ajudar a nossa questão, no sentido de educador, de pai, de professor, de tutor, a dar luzes, ou seja, ser um farol na nossa existência para que nós possamos, na prática da educação, colocar isso no dia a dia e favorecer os nossos filhos, as nossas crianças, as pessoas que nós temos contato, a proporcionar uma educação de qualidade, uma educação que vá formar a criança com valores, com princípios. Então, isso é bastante relevante. Então, quando ele fala do cuidado material, é importante que a mãe, já lá no início, a criança nasce, o processo da amamentação, ele é muito importante. Então, ele reflete isso daí, ele vai bem lá na gênese da criação, ou seja, o aleitamento materno ele é a fase indispensável. Isso já foi tratado pelo filósofo Immanuel Kant já no século XVIII.
Ele vai dizer que ele trata alguns temas que dá a impressão que é até irrisório, não é? Mas são temas pertinentes que, se observados, né, vai gerar uma formação, né, uma qualidade de vida na criança, né, imprescindível. Né? A questão do dormir, né, um sono de qualidade. Claro que, se a gente voltar o nosso olhar para o século XXI, né, eu falo por mim, mas existem muitos, né, adultos, né, muitas crianças que ficam horas e horas em aparatos eletrônicos, e às vezes aquilo acaba prejudicando o sono, não é? E às vezes a gente tem casos desses próximos de nós. Então o dormir ele é importante. Ele vai dizer que a criança, né, tem que aprender a comer direito, tem que ter uma alimentação sadia, e isso é relevante, porque às vezes a criança, né, às vezes pelo descuido do pai ou descuido da mãe, às vezes pela própria vontade da criança em não querer comer o alimento ali, acaba comendo outras coisas que vão prejudicar na sua alimentação. Hoje a gente tem um cenário de doces e salgados, né, e refrigerantes que a criança, claro, ela vai optar pelo mais saboroso, pelo mais gostoso. Isso é um dever do pai, não é? No trato, né, no cuidado do dia a dia, transformar a questão da alimentação para a criança, para que ela possa aprender e possa entender que os alimentos são importantes na sua qualidade de vida. E aí a gente vê, às vezes, um cenário, né, bastante diferente. O Kant também, na obra, ele vai dizer que o aspecto lúdico, né, a brincadeira, ela é muito importante, porque você ajuda a desenvolver, né, toda a criatividade, a imaginação da criança. Teve uma série de vídeos que eu gravei aqui, do professor Anthony Assolin, né, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, e tem lá uma parte que eu falo dessa questão das brincadeiras, que ajuda a despertar, aumentar ainda mais a capacidade de imaginação, de criatividade da criança. E isso é importante. O Kant vai dizer que os romances, né, ele condena os romances, ou seja, é uma literatura que, claro, né, uma criança não pode nem, né, se aproximar daquilo ali, até porque ela não tem maturidade, ela não tem consciência, ela não tem condição de entender aquilo ali. Então aquilo ali pode ser até perturbador para a sua existência e para a sua formação. E ele destaca um ponto bastante importante, que é a questão do como cultivar a memória. Eu digo que, né, quando o pai, quando a mãe, né, se dispõe, né, a conversar com o filho, né, a contar histórias para o filho, porque a educação, gente, ela não acontece por acaso, né? Não é uma questão mágica. A educação, ela é um processo, é o dia a dia, é o acordar, é o deitar, é o estar junto, sabe? É você viver com a criança, ter paciência, é conversar, é ter contato, é caminhar junto, né? Então, eu penso que a contação de histórias, ela ocupa um lugar muito grande na questão da educação. E quando ele fala, né, o Kant, né, eu estou usando aqui a trajetória que o Kant faz na questão da educação física, ele está falando da criança, respectivamente, especificamente, ele está falando da criança. E o quanto a contação de histórias ela é importante. Você contar a história, você sentar com o seu filho, você parar um pouco, né, contar as histórias. Ah, professor, eu não sei nenhuma história, professor. A gente tem uma literatura tão bonita hoje, e ela pode ser alcançada aí pela internet, que pode facilitar isso daí, né? E você contar a história, contar os personagens, contar as grandes sagas, falar dos heróis, né? Mostrar que existem características dos heróis, e depois dialogar com a criança. Olha, o que você entendeu da história? Quais são os personagens que estavam na história? Por que o bem venceu? Por que o mal não teve êxito? Né? Não teve sucesso? Especular a criança. Olha, o que você gravou disso daí? É uma maneira de cultivar
a memória. Né? Despertar na criança, já desde pequena, esse desejo, né? Claro, possivelmente num futuro, né, próximo, o desejo pela leitura, o desejo por histórias que trazem ensinamentos relevantes, né, profundos para a formação humana. Então, a reflexão que Immanuel Kant faz lá no século XVIII, creio eu que ela continua sendo muito pertinente em tempos atuais. O cuidado com a alimentação, o cuidado com o sono. Ele vai, né, quando ele fala dos romances, né, é claro que ele está num outro cenário, nós estamos num cenário mais tecnológico, midiático, os aparatos eletrônicos, e hoje a gente sabe que a internet, as mídias, elas têm elas têm uma interferência muito grande na vida das crianças. Às vezes as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, nós mesmos, acabamos por ouvir uma enxurrada de tanta coisa podre, de tanta coisa ruim. Isso acaba interferindo, gerando um prejuízo muito grande para a criança. Ele fala dos romances. Hoje, tentando, né, acoplar a ideia, tentando traduzir, na realidade, o que ele falou, né? Hoje seriam as mídias sociais, né? As várias imagens, os vários vídeos que existem aí. Se a gente não policiar, né, os nossos filhos, a gente vai perceber que eles serão prejudicados essencialmente por essa enxurrada de podridão que existe na internet, que é terra de ninguém, e a gente sabe disso. Então, trouxe aqui alguns elementos do filósofo Immanuel Kant. É claro que a reflexão ela não se esgota aqui, só estou te provocando, não é? Para que você também, claro, busque mais informações. Eu trago uma ideia, assim, uma ideia assim, bastante objetiva, mas o tema, né, ele não se resume aqui. Então, contemplei um pouco aí sobre a educação física, segundo a perspectiva do filósofo Immanuel Kant, grandioso dentro do universo da filosofia, que faz uma série de conferências e deixa para a gente aí essa obra chamada A Pedagogia. Valeu! A gente continua na próxima aula, no próximo vídeo, tratando mais um pouco sobre esse tema tão pertinente e rico e formativo, é claro. Pessoal, manifesto aqui então o meu agradecimento, o meu contentamento e peço que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, continue abençoando muito você, a sua família, os seus estudos, os seus empreendimentos. Até a próxima.